essa é a aula número 5 de Desenho 1 para Designers. Eu sou o professor Paulo Vanucci e nós vamos estar falando hoje sobre tangências e concordâncias. Essa aula, nós estamos utilizando as referências da professora doutora Vânia Valente. Tudo que contém nessa aula é da professora, do curso de Desenho 1 da Unesp, da FAAC de Bauru. Então nós vamos estar falando sobre tangências e concordâncias. Bom, qual o conceito de tangente, né? Quando nós temos aqui uma circunferência e uma reta, a relação entre elas, por exemplo, for uma tangente, nós temos, por exemplo, essa reta T, tá, que representa por T minúsculo, essa reta tangente, essa reta vai ser tangente a esse arco aqui, essa circunferência, e nesse caso ela vai ter apenas um ponto em comum com esse arco. Tá? Nesse caso, se você pegar um ponto no centro da circunferência, O', e traçar uma reta partindo desse centro O' e cruzando com a reta tangente, ela vai cruzar num único ponto aqui. Tá? E essa reta vai ser perpendicular à reta do raio, né? R, vai ser perpendicular à reta tangente T aqui, certo? Então, ela é perpendicular ao raio do arco, se ela for tangente a essa circunferência, justamente no ponto de tangência da circunferência. Beleza? Então, isso pra gente vai ser a característica da reta tangente, tá? Ela só toca na circunferência num único ponto e ela é perpendicular ao raio, a essa reta, a esse segmento de reta do raio que passa por O'. Aqui nós temos um exemplo de uma reta que não é tangente à circunferência, então ela está fora da circunferência, tá? Uma retinha E. Então, nesse caso, ela não é tangente à circunferência. Aqui nós temos um caso de uma reta S que é concorrente à circunferência, ela passa por dois pontos e nesse caso ela também não é uma reta tangente à circunferência. O único caso aqui é esse do meio, né, que ela passa por um único ponto tocando a circunferência. Nós vamos fazer aqui a construção, a traçagem de uma reta tangente por um dos pontos da circunferência. Então, seja o T um ponto da circunferência, tá? Então tem aqui o T, que pertence à circunferência, e a circunferência de centro O. Nós vamos primeiro traçar o raio OT, tá? Pegando uma régua e traçando esse raio. Depois nós vamos prolongar o raio e marcar na semirreta que foi prolongada os pontos A e B equidistantes. Então eu vou marcar um ponto com o compasso A e um outro ponto B que tem a mesma distância. Depois eu vou traçar a mediatriz desse segmento AB. Então vou traçar aqui a mediatriz, né, dessa forma e vou criar uma reta T. Essa reta T, ela é a mediatriz do segmento e ela é também tangente à circunferência que a gente traçou inicialmente. Então, para traçar uma reta tangente, basta você seguir esses procedimentos que você consegue traçar uma reta tangente à circunferência, certo? Bom, então agora a gente vai pro papel, tá? E vamos testar isso aqui no papel, tá certo, pessoal? Olá, pessoal, tudo bem? Aqui nessa aula nós vamos fazer a construção de uma reta tangente a uma circunferência. Então, para começar, nós vamos precisar dos seguintes materiais, né? Régua, um compasso, uma lapiseira e uma borracha, caso você venha a errar, né? Então, a primeira coisa, eu vou pegar aqui o compasso, tá? Eu vou medir aqui mais ou menos, só para a gente medir aqui uns 3 centímetros, tá? Mais ou menos para a gente construir uma circunferência. Então, vou vir aqui, vou pôr um ponto qualquer aqui do espaço da minha folha,
pôr a ponta seca do compasso e vou traçar a minha circunferência. Então, traçada a circunferência, eu vou marcar aqui o ponto central, né? Então, esse aqui vai ser o nosso... Só aumentar aqui, isso. Vou marcar aqui o ponto central, que vai ser o ponto O. Certo? E aí eu vou marcar aqui na nossa circunferência um outro pontinho, tá? Um ponto qualquer, pode ser qualquer ponto aqui da circunferência, vou marcar aqui em cima. Que vai ser o nosso ponto T, certo? Ponto T. Próximo passo, eu vou pegar a minha régua e vou ligar os dois pontos, tá? Então, vem aqui, confiro se está correto, né? E vou ligar os pontos. Só que ao ligar os pontos, eu vou passar um pouco aqui do ponto, ó, tá? Um pouco para cima, certo? E vai ficar dessa forma. Bom, agora eu vou pegar o meu compasso, tá? Vou pôr a ponta seca nele aqui no ponto T da circunferência e vou abrir aqui qualquer medida, tá? Vou abrir qualquer medida e vou traçar dois pontos, ó. O ponto vai ser o nosso ponto A e o ponto B. Então aqui vai ser o ponto A e aqui vai ser o ponto B, certo? Qual o objetivo disso? Nós queremos traçar uma mediatriz entre o segmento A e B. Nós vimos, né, que a mediatriz ela fornece o ponto médio para a gente aqui desse segmento, metade, né? Só que ao traçar a mediatriz, ela já é perpendicular a essa nossa retinha, a primeira retinha que a gente fez, uma reta R aqui, ela é perpendicular. E isso vai fazer com que essa reta perpendicular seja tangente à nossa circunferência C, certo? Então, feito esses dois pontos, volto aqui com o compasso, ponho no ponto A, abro maior que a metade, certo? E vou fazer o arco aqui em cima e aqui embaixo. Faço o arco em cima e embaixo. Transfiro a ponta seca para o ponto B e vou fazer o cruzamento aqui em cima e aqui embaixo. Feito isso, vou pegar a minha régua, vou trazer aqui para esse ponto, novo ponto aqui e esse ponto aqui de cima. Você vai ver que vai dar orientado já com esse ponto da tangência, né? Então, traçando aqui, eu vou ter o meu ponto de tangência, tá? Então, essa aqui é a reta T e ela vai ser tangente à minha circunferência C. Tá? Vou colocar o símbolo de 90 graus aqui. Então, ela está 90 graus a minha reta R e tangente à circunferência C. Então, essa é a forma da gente construir tangentes às circunferências. Joia, pessoal? Então, até mais e bons estudos. Muito bem, continuando, agora nós vamos construir uma reta tangente a um arco de circunferência. Só que, nesse caso, a gente não vai estar conhecendo o centro da circunferência. Então, o primeiro procedimento que a gente vai tomar é traçar uma circunferência com centro em T, encontrando os pontos A e B. Então, eu tenho aqui o meu arco, que eu não sei onde está o centro dele. Eu tenho um ponto T que está no arco. Então, o que eu vou fazer é traçar uma circunferência com o centro em T, certo? E vou encontrar os pontos A e os pontos B, certo? Bom, depois, como segundo procedimento, eu vou traçar a mediatriz do segmento AB. Então, está aqui o segmento AB, vou traçar a mediatriz. Então, traçando a minha mediatriz, né, eu vou encontrar C e D, certo? Lembrando que para traçar a mediatriz, você pega o compasso, põe no ponto B, abre maior que a metade, faz a traçagem do ponto D, depois você inverte, coloca no ponto A, cruza aqui para traçar o ponto D, certo?
Depois eu vou traçar a mediatriz do segmento CD. Então, entre o segmento CD aqui, vou traçar uma mediatriz e vou traçar essa reta T. Essa reta T é a reta tangente, ao meu arco, certo? Por que eu tive que achar essa reta em azul aqui, tá? Porque ela contém o centro do arco. Ela vai passar pelo centro da circunferência, tá? E aí, a partir dela, eu consigo traçar uma tangente que é perpendicular a essa reta. Se ela é perpendicular a essa reta azul, que é parte do raio, então ela é a reta tangente que passa na circunferência. Tá certo, pessoal? Bom, então agora a gente vai para o papel de novo, com a utilização dos instrumentos, e nós vamos fazer essas traçagens aqui. Tá joia? Então vejo vocês lá. Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos construir aqui uma reta tangente a um arco, certo? Então, primeiramente nós vamos precisar de compasso, régua, lapiseira e borracha, certo? Então, a primeira coisa que eu vou construir aqui, vou pegar uma medida mais ou menos de 6 centímetros, mais ou menos, e vou construir um arco aqui. Construir mais ou menos aqui, vou fazer um arco com compasso, certo? Eu sei aqui onde está o centro, tá? Aqui vai ser o centro do arco. Só que vamos supor que nós não conhecêssemos o centro desse arco, tá? A gente não soubesse. Como que a gente faria para encontrar uma reta tangente aqui? Tá? Primeira coisa, eu vou marcar um ponto qualquer aqui no meu arco Czão, tá? Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto T. E aí eu vou pegar o meu compasso, vou abrir com uma abertura qualquer aqui, tá? Vou fazer uma circunferência a partir desse ponto T. Vou pôr a ponta seca aqui no ponto T e vou construir uma circunferência, certo? Vou construir uma circunferência. Beleza, construí a circunferência, vou marcar dois pontos aqui, tá? Um vai ser o ponto A e o outro vai ser o ponto B. Bom, feito isso, agora a gente vai pegar e construir uma mediatriz passando pelos pontos A e B. Como que a gente faz isso, né? Nós vamos colocar aqui a ponta seca no ponto B, abrir maior que a metade, e vou fazer um arco aqui em cima, aqui embaixo, né? E aqui em cima. Aí eu vou inverter a ponta seca e colocar no ponto A. Vou fazer o cruzamento dos arcos em cima e embaixo. Tá, feito isso, eu vou traçar aqui, ó, esse pontinho e esse pontinho aqui, tá? Vou traçar uma linha e vocês vão verificar aqui que a linha vai coincidir exatamente com o centro do meu arco C. Mas se eu não soubesse esse centro, tá? Eu já sei onde está a linha do raio dessa circunferência, tá? Então esse é o objetivo nosso, certo? Bom, feito isso, eu vou marcar dois pontos aqui, que é nessa circunferência menor, que é uma circunferência C', essa circunferência aqui, ó, eu vou marcar esse ponto aqui, tá? E esse ponto aqui. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto C. A gente já marcou lá, eu vou chamar de ponto D, tá? Esse ponto D. Ponto D. E o ponto aqui de cima eu vou chamar de ponto E. Tá bem? Então, tendo esses dois pontos, eu vou agora pegar o meu compasso, trazer a ponta seca aqui para o ponto E, abrir maior que a metade, né? E vou fazer um arco em cima e um arco aqui embaixo, certo? Então tá lá. Vou transferir para o ponto D agora, fazer um arco embaixo, cruzamento e um arco em cima. Vou pegar minha régua,
vou colocar no ponto A aqui e o ponto B. Vocês vão traçar uma reta, e essa reta vai ser a mediatriz do segmento DE. Essa mediatriz ela vai ser exatamente a tangente a esse arco C. Então aqui, ó, nós vamos ter a reta T, que é tangente ao arco C, que se a gente não tivesse o centro, daria perfeitamente para encontrar essa reta, tá? Então aqui, ó, nós vamos desenhar o símbolo da tangente. Ok, pessoal? Então esse exercício é para você encontrar uma reta tangente a um arco de circunferência que você não tenha o centro dele, não tenha o raio, tá bom? Então a gente termina por aqui, até mais e bons estudos. Bom, pessoal, agora nós vamos traçar duas tangentes a essa circunferência por um ponto que está fora da circunferência. Esse ponto é o ponto P. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser ligar o centro da circunferência, o O, ao ponto P. Então, faço essa ligação. Em seguida, eu vou traçar a mediatriz do segmento OP. Então, vou achar o ponto médio aqui do segmento. Então, encontrando o ponto médio, tá? Você colocando o compasso no ponto P, por exemplo, abrindo maior que a metade, você vai fazer dois arcos em cima e embaixo, depois inverte o compasso, põe a ponta seca em O, faz a traçagem em cima e embaixo e você acha o ponto médio. Tendo o ponto médio, você vai pôr a ponta seca do compasso em M, abrir até O e traçar um arco que vai cortar a circunferência em dois pontos, tá? Então, o ponto T1 e o ponto T2. E por último, você vai traçar as tangentes partindo de T e T1. Então, eu vou traçar uma reta aqui e uma outra reta aqui, certo? E aí você tem duas tangentes passando por uma circunferência e um ponto em comum, certo? Então, agora a gente vai para o papel com a utilização dos instrumentos para ver como que a gente traça isso. Ok, pessoal? Vejo vocês lá. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai traçar duas tangentes, tá? A circunferência por um ponto que esteja fora da curva. Então, para começar, nós vamos precisar de novo de régua, compasso, uma lapiseira e, se for o caso, utilizar uma borracha. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é abrir o compasso, tá? Vou abrir aqui mais ou menos uns 4 centímetros. Vou colocar a ponta seca aqui no meu papel, tá? E vou desenhar uma circunferência. Desenhe a circunferência. Desenhe a circunferência. E eu vou pegar um ponto qualquer aqui fora, tá? Ó. Vou pegar um ponto aqui mais ou menos, ó, esse ponto aqui, que para mim vai ser um ponto P qualquer. O que eu vou fazer agora vai ser unir o ponto central da circunferência, que se a circunferência for, a gente chama ela de C, e o centro dela chama de O. O que eu vou fazer é pegar minha régua e vou unir os dois pontos aqui. Vou pegar esse ponto e esse ponto aqui. Vou unir os dois pontos. Beleza? Unindo os dois pontos, o que eu vou fazer agora? Vou pegar o compasso de novo e vou pôr a ponta seca no ponto P, abrir maior que a metade, certo? E vou achar o ponto médio aqui do nosso segmento OP. Então, vou aqui fazer um arco em cima e embaixo, de leve, tá? Só para fazer as linhas guias aqui, né? Então, achei esse ponto aqui e esse ponto. Vou traçar a mediatriz aqui do segmento OP. Então, achei aqui o nosso ponto médio, certo? Vou chamar de M. Agora, feito isso, vou pegar o meu compasso novamente
tá? E vou colocá-lo, a ponta seca, no ponto M. Abrir até o centro da circunferência O, aqui, tá? Fez essa medida, agora você vai cortar a circunferência em 2 pontos, tá? Esse ponto de cima aqui, que nós vamos chamar de T, vamos chamar de T1, e aqui embaixo T2. Então temos esse ponto e esse ponto aqui, certo? Feito isso, você vai pegar a régua e vai ligar o ponto T1 até o ponto P, certo? Então, ligando aqui, ó, os 2 pontos, você vai obter a primeira tangente. A reta tangente T1, por exemplo, a circunferência C, passando por esse ponto P. E aqui, passando pelo ponto P também, e o ponto T2, temos a segunda reta tangente, tá? Que é a T2. Então, nós conseguimos construir 2 retas tangentes a uma circunferência C que passa por um ponto externo à circunferência C. Então o ponto não está dentro da circunferência agora, não está na circunferência, está fora da circunferência. Então esse era o exercício, pessoal. Então até mais, né? E bons estudos. Agora nós vamos traçar tangentes externas a 2 circunferências. Então temos a circunferência, essa maior e a menor. Eu vou ter que traçar essas 2 tangentes que são representadas por essas linhas em vermelho. Então, uma observação que a gente vai fazer. Então, dadas as 2 circunferências, tá? A de raio R1 e a de raio R2, para construir a circunferência, eu vou precisar de uma circunferência, as tangentes, né? Nós vamos precisar de uma circunferência auxiliar, tá? Com centro em O, tá? E o raio auxiliar vai ser um raio R3. Então, essa circunferência aqui seria a de raio maior, que eu vou desenhar normalmente no papel. E aí eu vou precisar de uma circunferência auxiliar que vai ter que tamanho de raio? Aí que está, eu tenho o raio R1 e o R2, tá? Coloquei aqui o raio R2. O que eu vou fazer vai ser pegar o tamanho do raio R1 e subtrair do raio R2. E aí eu vou ter o raio R3, na qual eu vou construir essa circunferência auxiliar. Tá? Ela que vai me auxiliar a construção das retas tangentes. Para pegar a diferença do raio R1 com R2, o que eu faço? Pego o compasso, meço aqui o raio R1 e desenho ele aqui, o tamanho dele numa reta, tá? Como a gente fez aqui. Depois eu pego o raio R2, coloco nesse ponto aqui, a origem, e faço o tamanho dele. A diferença dele vai ser, dos dois, né? Vai ser o R3, que vai me dar a circunferência R3, tá? Eu posso fazer isso simplesmente com um compasso, tá? Bom, feito isso, já tendo a circunferência de R1, a de R2 e a auxiliar feitas, né? Eu vou unir os 2 centros, tá? Ó, aqui com uma linha, vou achar a mediatriz entre elas. Então, achando a mediatriz, eu tenho o ponto médio entre o segmento O e O'. Com o ponto médio aqui, eu vou colocar o centro do compasso em M, vou abrir até o ponto O e vou traçar uma circunferência encontrando A e B. Tá? Então, tracei uma circunferência aqui, encontrei o ponto A e o ponto B na circunferência auxiliar, que é a interior. Tá? Depois eu vou traçar as tangentes auxiliares PA e PB. Então, esses pontos aqui, ó, A e B, que são formados, formam as tangentes em relação à circunferência auxiliar, tanto A quanto B. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou traçar um raio OA, então eu vou prolongar até a circunferência de raio maior. Então, vou prolongar aqui e achar esse ponto T1 na circunferência mais externa. Depois eu vou fazer a mesma coisa para a parte de baixo, a partir da origem passando por B,
vou achar um ponto T2 pertencente à circunferência maior. Feito isso, eu vou pegar o compasso, vou medir do ponto A ao ponto P essa distância com o compasso, ponta seca em A, abro até P. Vou transferir essa medida, começando com a ponta seca em T1, e vou marcar aqui na minha circunferência menor a traçagem do compasso, que é T3, tá? Vou fazer a mesma coisa colocando o compasso aqui em T2 e traçando um ponto T4. Se eu unir agora esses pontos, tá? T1 com T3, T2 com T4, vai formar os pontos tangentes da circunferência maior e da circunferência menor. Mesma coisa a parte de baixo. O que eu quero, então, é essa circunferência maior, as retas de tangências, tá? T1, T3, T2, T4 e a circunferência menor. E aí, se eu apagar todo o resto que eu não quero, eu vou ficar com isso daqui. Então esse é o nosso objetivo, né? Isso aqui, você pode, um exemplo que a gente usa bastante, são as correias das bicicletas, né? Onde você tem o pedal aqui na coroa maior, e na coroa menor você tem onde faz a troca de marchas, tá? Então esse é o nosso objetivo. Agora a gente vai para o papel com os instrumentos e para fazer esse desenho, tá certo? Então até já já. Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte exercício, tá? Nós vamos traçar aqui, nós vamos ter duas circunferências, tá? Uma maior de raio R1 e uma menor de raio R2, tá? O raio R1, vamos supor que nós não temos aí o valor dele, tá? Nem do R2, mas nós só sabemos que ele é maior. O que eu quero fazer é traçar duas retas que vão ser tangentes a essa circunferência e a circunferência menor, tanto em cima quanto embaixo. Então nós precisamos traçar duas tangentes aqui, mas precisamos encontrar o ponto de tangência aqui, então não é tão simples assim, tá? Eu vou chamar essa circunferência de raio 1 de C1 e aqui de C2, tá? Bom, para fazer isso, eu vou desenhar essa circunferência de raio C1 aqui embaixo, tá? Então vou desenhar ela aqui. Vou fazer a circunferência aqui. Ok? Então essa aqui vai ser a circunferência C1 com esse centro O, com centro O, tá bom? Bom, o que acontece? Para começar a desenhar, eu vou precisar de uma circunferência auxiliar, tá? Essa circunferência auxiliar, ela vai ser encontrada da seguinte forma, né? Eu vou pegar um raio maior, um raio R1, vou medir aqui, ó, tá? Medir. E vou marcar um pontinho aqui, ó, tá? Pontinho inicial I, por exemplo, e vou colocar aqui a medida, tá? Do raio R1 maior. Eu vou pegar a medida do raio R2 aqui, vou colocar em I e vou fazer esse arco. O que vai acontecer? Se eu traçar uma retinha aqui, ó, eu vou fazer a subtração do raio maior com o raio menor sem fazer conta nenhuma, tá? Então eu peguei o raio maior, R1, e peguei o raio menor, que tem essa medida. Subtraindo o maior do menor, o que sobrar aqui, que pra gente vai ser um raio R3, tá? Então essa sobra aqui, ó, tá? Vem aqui e meço com o compasso, vai ser o raio da minha circunferência auxiliar que eu vou usar para construir o meu exercício. Então aqui, ó, essa é a minha circunferência auxiliar. Eu vou chamar de CA. CA, tá? Circunferência auxiliar. Tudo bem, pessoal? Então, para construir o meu exercício, eu vou precisar dessa circunferência auxiliar. Maravilha. Bom,
Agora, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou construir essa circunferência de C1 aqui, tá? Menor. Vou pegar aqui e vou colocar a uma certa distância, eu não sei a distância, não calculei, tá? Mas eu vou colocar ela a uma certa distância da circunferência C1. Então, venho aqui e construo ela aqui na frente, tá bom? Então, essa vai ser a circunferência, eu vou colocar o centro aqui, ó, a linha. Essa vai ser a circunferência C2, tá bom? O que eu vou fazer vai ser unir os dois centros, ó. Então, primeira coisa aqui, vou unir os dois centros. Então, unindo esse centro, um outro, unir os dois centros e vou encontrar o ponto médio desse segmento O e O', tá? Vou encontrar o ponto médio desse segmento. Então, para fazer isso, pego o compasso, coloco a ponta seca aqui, abro maior que a metade, né? E vou traçar um arquinho bem de leve aqui, só para achar o ponto médio. Então, venho com a régua, vou achar o ponto médio aqui. Beleza? Então achei o ponto médio vai estar aqui. Ponto M, ponto médio. Tá? Então, ponto médio entre os dois centros aqui. Feito isso, nós vamos pegar o compasso de novo. Vou trazer a ponta seca aqui para o ponto médio. Tá? Abrir o ponto médio até o O. Certo? Aqui. E vou traçar um arco cruzando a circunferência C1 e CA. Então, fiz aqui a traçagem. Tá? O que aconteceu? Eu vou marcar dois pontos aqui, tá? Então, esse aqui vai ser o ponto A e esse aqui vai ser o ponto B, dentro da circunferência auxiliar, tá bom? O que acontece é o seguinte, que se eu vier agora pegar o ponto B e conectar ao ponto, nosso pontinho O', que é da nossa circunferência C1, eu vou traçar aqui, ó. Esse segmento, ele vai ser exatamente o ponto de tangência aqui da nossa circunferência CA. Beleza? Então tá aqui, ó, circunferência CA. Tá? Então esse é o ponto de tangência. Vou fazer isso para o ponto A também, ó. Então, ponto A, ponto O. Beleza? Tracei a tangente aqui, certo? Então, reta tangente T1, T2 à circunferência CA. Bom, o que eu vou fazer agora vai ser pegar a minha régua, colocar o ponto aqui central alinhado com o ponto A e vou prolongar uma reta, tá? Até cruzar com um ponto da circunferência maior, a circunferência C1. Então tá aqui, ó, esse ponto aqui que vai ser um ponto T1. Vou fazer a mesma coisa aqui, fazer a mesma coisa aqui pro ponto B. Então, ponto central, ponto B e faço a traçagem aqui. Então, vou ter aqui ponto T2, tá? Feito isso, eu vou pegar agora o compasso, tá? Vou medir a distância da ponta seca do ponto A até o nosso O' da circunferência C2 e vou medir isso aqui. Vou transferir a ponta seca aqui para o ponto T1, transferir aqui, ó, ponto T1 e vou marcar um pontinho aqui na circunferência C2, ó. Marquei esse pontinho aqui, que vou chamar de T3. Vou fazer a mesma coisa aqui para o ponto T2, né, mas eu vou pegar a parte de baixo, do B até o O', abrir, e vou transferir para o ponto T2 e vou marcar aqui o ponto T4, aqui embaixo, tá? Ponto T4. Vou unir agora com a régua esses dois pontos, ó. Então, ponto T1
T3, né? Vou unir aqui. E vou traçar a minha reta. Vou fazer a mesma coisa para o T2 e para o T4, aqui embaixo, tá? Então, unindo esse ponto e esse. E aí, o que vocês vão observar? Vocês vão observar que essa circunferência maior, ela tem uma reta tangente aqui, ó, e ela une com a circunferência C2 e depois vem com uma outra reta tangente. O que isso daqui, na realidade, na prática, seria pra gente, né? Isso aqui é aquela correia da bicicleta, né, pessoal? Você tem a catraca onde fica o pedal, que seria a parte maior aqui, e aqui é a parte da correia menor, né? Então a correia está rodando aqui, ó, tá? E ela é tangente a esses pontos. Então nós aprendemos nessa aula a traçar uma reta tangente a duas circunferências, uma maior e uma menor, tá bom? Então é isso, pessoal. Terminamos por aqui. Bons estudos a todos. Agora nós vamos traçar aqui duas tangentes internas às duas circunferências. Temos a circunferência maior e a menor. E aí, essas são as duas linhas tangentes internas que a gente vai traçar. Bom, então, dadas duas circunferências, uma de raio R1, a outra de raio R2, para traçar aquelas duas retas tangentes, nós vamos precisar de uma circunferência auxiliar, que tem raio R3. Só que para esse caso, o raio R3 vai ser a soma do raio R1 com o R2. Como que a gente faz essa soma? Então eu vou medir com o compasso o raio R1, vou colocar isso numa retinha, e vou medir o raio R2, colocar em seguida do raio R1. A soma disso vai ser o raio R3. Tendo o raio R3, vou pegar o compasso, abrir aqui, pôr no centro em O e traçar essa circunferência R3. Feito isso, vou unir os dois centros das duas circunferências e achar o ponto médio com o compasso. Achando o ponto médio, vou traçar uma circunferência, abrir o compasso até o ponto O e traçar essa circunferência aqui. Em seguida, eu vou unir o ponto A com o ponto P e o ponto B com o ponto P, que são as retas tangentes à circunferência auxiliar. Em seguida, vou traçar o raio OA aqui e vou marcar o ponto T1 na circunferência menor. Farei a mesma coisa para o lado de baixo, marcarei OB e marcarei o ponto T2. Em seguida, vou centrar com o compasso em T1, certo? Com a medida que eu vou pegar antes com o compasso AP. Então, eu pego o compasso, abro ele aqui em AP, ponho a ponta seca em T1, certo? E vou traçar esse ponto T3 aqui embaixo. Vou fazer a mesma coisa para a parte de baixo, T2, vou marcar aqui com T4, certo? Em seguida, vou unir o ponto T1 com T3 e o T2 com T4. E assim eu vou obter o que eu queria ter feito, tá? Que são essas retas tangentes internas às circunferências. Agora a gente vai para a parte de instrumentos, no papel, para fazer esse projetinho, ok? Então até mais. Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos traçar tangentes internas a essas duas circunferências. A circunferência maior, que eu vou chamar de C1, e a circunferência menor, que eu vou chamar de C2. Tá? Para isso, eu fiz o seguinte aqui, tá? Eu vou precisar de algumas medidas. O raio R1, tá? Ele vai ter esse raio aqui, e o raio R2, esse raio menor. Eu vou traçar aqui a partir de um ponto inicial e uma retinha, tá? Essa retinha, o que eu vou fazer? Eu vou marcar primeiro o raio R2, vou medir aqui o raio R2, traçar aqui, ó, essa medida R2,
E vou traçar também em seguida, com essa medida de raio aqui, ó, que eu peguei do R1, colocando nesse ponto aqui, vou traçar a medida R1. Então eu vou ficar com uma medida maior, que vai ser o meu R3. O que é esse R3? É a soma do raio R1 com o raio R2, tá? Esse raio R3 vai fornecer para mim uma reta auxiliar, que nós vamos construir agora. Então, primeira coisa, eu vou pegar aqui o meu raio de novo, ó, R1, vou construir aqui embaixo meu raio R1, minha circunferência C1, tá? Então tá aqui C1. Venho aqui na minha retinha que eu produzi, coloco a ponta seca em I e vou abrir o raio R3, que é a soma do R1 com R2. Trago ele para cá, nessa circunferência C1, de centro O, coloco aqui a ponta seca, assim, e vou girar. Vou construir minha circunferência, vou chamar aqui de C3, tá bom? Do ponto O, que é o centro das duas circunferências, tá? Sendo a C3 a minha circunferência auxiliar, tá? Eu só vou usá-la para construir o meu projetinho aqui. Então eu vou agora marcar um certo ponto, uma distância do centro de O. Vou marcar aqui, por exemplo, mais ou menos aqui, o O', que é onde vai ficar a minha circunferência C2. Então, pego aqui o raio do C2, trago o ponto O, faço a circunferência, tá? Maravilha, tem esses dois pontos, essas duas circunferências. Vou pegar a minha régua, vou trazer aqui para a união, vou construir um segmento entre O e O', tá? Construir o segmento. Construir o segmento, vou colocar a ponta seca em O'. Vou abrir maior que a metade para traçar o ponto médio aqui do segmento O e O'. Então, ó, vou traçar aqui bem de leve. Vou colocar a ponta seca em O e traçar uma outra curvatura ali. Feito isso, vou marcar esse ponto no ponto de baixo. Marcar o ponto médio aqui, ó. Então esse é o ponto médio, certo? Vou pegar o compasso agora, tá? E vou colocar a ponta seca no ponto médio. Ponta seca no ponto médio. Vou abrir até com a ponta de grafite até o centro O e vou girar o compasso para a parte da circunferência C1 e C auxiliar, dessa forma aqui. Então vou criar esse arco aqui para esse lado, certo? Feito isso, eu vou marcar dois pontos aqui, tá? Que vão ser esse ponto maior. Eu tô conversando aqui com a circunferência auxiliar, então eu vou marcar essa circunferência, o ponto A, na circunferência auxiliar. Vou aqui para baixo, né, o ponto B, tá? Esse é um outro ponto que eu estou marcando. Marcando esses dois pontos, tá? Eu já consigo, por exemplo, traçar esses dois pontos aqui. Eles vão ser a ponto de tangência da reta auxiliar até o centro O'. Então eu posso traçar aqui essa reta de tangência aqui, certo? Mesma coisa aqui embaixo, posso traçar esse ponto aqui e aqui. Então, para minha reta auxiliar, esses daqui são pontos de tangência. Vou pegar agora o ponto A e unir com o ponto O. E vou traçar essa retinha e marcar esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto T1. Vou fazer a mesma coisa para a parte de baixo, unir com o ponto B aqui e o ponto O, e traçar esse ponto aqui, que vai ser ponto T2, tá? O que eu vou ter que traçar é em relação à circunferência C1. A reta mais externa é auxiliar para a gente, tá?
Então, vou pegar o compasso agora, tá? Vou pegar o compasso, vou abrir o compasso com o ponto, por a ponta seca em A e abrir até o ponto O'. Abrir, mantenho a mesma abertura, trago a ponta seca até o ponto T1. Tá? Fiz essa abertura, vou traçar na circunferência C2 aqui, ó. Do lado de baixo da circunferência, vou traçar um arco, tá? Esse arquinho aqui embaixo. Vou marcar isso aqui como sendo um T3. Tá? T3. Vou fazer a mesma coisa para o ponto T2, só que eu vou antes marcar do ponto B até o ponto O'. Tá? Fazer a abertura do arco aqui. Trazer para o ponto 2. Tá? E marcar o arco do lado de cima da circunferência, tá? Que seria um T3, um T4, tá? Feito isso, vou pegar a minha régua e vou unir o ponto T2 com o T4, certo? Então, vou fazer esse traçado aqui. Opa, escorregou um pouco. Vocês vão ver que vai ser a tangente interna entre as circunferências. Essa circunferência, a tangente interna dessa. Mesma coisa do T1 até o T3 aqui. T1 e T3. E traço aqui. Então, ó, essa reta é tangente à circunferência C1 e essa reta é tangente à circunferência C2, tá? Isso aqui geralmente são máquinas que têm eixos funcionando, rotacionando aqui. Você prende correias nelas, que elas movimentam esses eixos, pessoal, tá? Eles são geralmente eixos que giram ao contrário, um do outro, tá? Então por isso que essas construções podem ser bem utilizadas aí em maquinários, né? Tudo bem? Então isso aqui a gente termina por aqui e bons estudos, pessoal, e até a próxima. Bom, pessoal, agora nós vamos falar de concordância entre duas espécies diferentes. Por exemplo, eu vou concordar, por exemplo, um arco com uma reta ou um arco com outro arco. E essa concordância é de tal modo que nós passamos, por exemplo, de uma circunferência para outra, com um arco para outro, sem ter nenhum ângulo entre elas. Tá? Vocês estão vendo aqui, ó, que esse arco ele passa ligado na outra e não tem nenhum tipo de ângulo entre elas. Tá? Como que a gente faz isso? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ter um arco limitado, como esse aqui, e ele tem um centro em O. Então, o que nós vamos fazer é ligar o centro do arco a uma de suas extremidades através de uma reta. Então, vou fazer isso aqui, ó, vou ligar dessa forma. Daí o que eu vou fazer? Nessa linha que a gente traçou, eu vou determinar o centro de um próximo arco. Então, vou escolher um ponto aqui, qualquer distância, ponto O. Em seguida, a partir desse ponto, eu vou traçar um outro arco partindo do fim desse primeiro, gerando o próximo arco. Certo? E assim, eu posso fazer isso infinitamente, né? Eu posso traçar uma reta desse centro desse novo arco, passando pelo fim dele, certo? E aí, seleciono um outro ponto, pode ser menor ou maior que o anterior, e aí eu faço novamente um outro arco. Eu vou fazendo isso quantas vezes eu quiser, certo? Então isso é concordância de arcos de circunferência. Agora, eu posso ter uma concordância entre retas e arcos. Então, eu tenho uma reta aqui, por exemplo, e eu vou traçar primeiro uma perpendicular na extremidade do segmento. Então, tracei a perpendicular e vou escolher um ponto, tá, de qualquer distância aqui, que vai ser um centro que vai concordar com esse segmento. Então, tendo esse centro, eu vou fazer um arco com um compasso, por exemplo, com a ponta seca em O, dessa forma. Então, eu tracei esse arco, certo? Eu poderia traçar um outro arco, um outro ponto aqui, um arco maior. Então, isso é concordância entre retas e arcos, tá? Então, a gente pode
analisar as coisas dessa forma. Então agora a gente vai para a parte de instrumentos, tá? Construir no papel esse tipo de concordância. Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje falar sobre concordância de arcos de circunferência, tá? Então, para isso, nós vamos começar traçando um arco, tá? Vou fazer aqui de qualquer medida um arco, tá? Então, vou abrir o compasso aqui com qualquer medida, colocar o papel e vou traçar um arco. Então, tracei esse arco aqui, vocês estão vendo. Esse arco ele tem um centro, tá? E para traçar um arco que seja concordante com esse, nós vamos pegar a régua, vou pegar o ponto aqui central, vou marcar com a régua, e onde terminou o arco, que é esse ponto aqui, ó, vou chamar de ponto A, por exemplo, vou unir os dois pontos. Então é onde termina o arco, eu vou traçar uma reta. Então eu tracei uma reta. Certo? A reta aqui pode ser qualquer tamanho, tá? Que você quiser. Você que vai escolher o tamanho. Mas vamos supor que ele tem esse tamanho aqui. Em seguida eu vou pegar o compasso, tá? E vou escolher um ponto aqui. O ponto você escolhe também, tá? Se eu escolher um ponto aqui, por exemplo, um ponto O', na medida que eu quero, vou colocar o compasso aqui, vou abrir a ponta do grafite até A, tá? Então, abrindo até A, vou fazer o giro aqui do compasso. Então, faço o giro do compasso, vou fazer até onde eu quiser também, ó. Vou fazer até aqui, tá? Então, esse é o ponto que eu vou terminar o meu arco, tá? Então, aqui seria o arco C1, o arco C2. Então esse arco C1 é concordante ao arco C2, porque ao terminar esse ponto, ele não vai ficar nem para cima nem para baixo, ele vai simplesmente ser ligado ao outro aqui, certo? Então esse é o arco C2. Bom, você não pode colocar a ponta seca nem fora dessa reta, nem para cima nem para baixo, porque aí o arco não vai ficar concordante, tá? Ele não vai terminar e começar com o outro aqui. E aí você pode fazer vários exemplos. Então, se eu pegar agora o final do arco aqui C2 com o centro O, traçar uma linha reta aqui, quero fazer um outro arco concordante. Então, eu vou marcar aqui outro ponto, tá? Duas linhas. Vou trazer o compasso aqui em duas linhas, abrir até o final desse arco C2 e vou girar o compasso. E aí eu faço mais um arco concordante, certo? Vou fazer até aqui mais ou menos. Fechei aqui. E assim você pode fazer essa construção quantas vezes você quiser, tá? Mas isso é de arco para arco, tá? Vamos supor agora que você quisesse fazer uma concordância entre uma reta, por exemplo, R, e o arco. Como que você faria? Você pode, por exemplo, utilizar o seu esquadro, tá? Para isso, e vai construir, por exemplo, vai colocar o esquadro alinhado com a reta aqui e vai construir uma reta vertical. Construir a reta vertical aqui, 90 graus. Vou marcar qualquer ponto aqui que eu quiser, ó. Esse ponto aqui, ponto A. Tá? Você pode escolher esse ponto. Você vai pegar a ponta seca, colocar em A, abrir o compasso até a junção da reta R com a reta perpendicular, abrir ali e vai girar o compasso. Girando o compasso, ó, você vai ter a concordância da reta R com o seu novo arco, que você limita ele também, se você quiser ir até lá, você vai, né? Com o arco C1, tá? E aí você pode fazendo concordâncias entre retas e arcos. Então aqui nessa aula nós aprendemos a fazer concordâncias entre arcos e retas e arcos. Tudo bem, pessoal? Então é isso por hoje.
Até mais e bons estudos! Bom, pessoal, agora nós vamos fazer a construção de um oval por um eixo menor. Então tem aqui um segmento de linha AB e eu vou encontrar o ponto médio desse segmento, traçar uma circunferência por ele. Então tem o ponto médio dele, tá? Você consegue fazer isso determinando através do compasso, traça uma circunferência por ele. Em seguida, eu vou traçar o segmento que é perpendicular, encontrando o ponto C e D. C e D, certo? Esse segmento é perpendicular a B. Em seguida, eu vou traçar retas auxiliares, né? Então eu vou ligar, por exemplo, do B até o D, traçar a primeira reta. Depois, traçar do B até o C, a segunda reta. Vou fazer isso de A para D e de A para C. Então tá aqui as nossas retas. Em seguida, vou pegar o compasso, colocar a ponta seca em B, vou abrir o compasso até A e vou fazer a seguinte curva, essa daqui. Vou inverter o compasso agora, vou pôr no ponto A, abrir até o ponto B e vou traçar essa curva aqui. Certo? Então, os pontos que eu tenho são EF e GH. E por último, vou pegar a ponta seca do compasso, colocar em C, abrir até E e vou fazer esse arco. Vou botar a ponta seca no compasso em D e abrir o arco até F e fazer esse arco aqui. Agora venho na ponta seca, com a ponta seca em C, abro aqui o arco até E e faço isso aqui. Então, isso aqui, pessoal, é a construção de um oval pelo eixo menor, certo? Então, agora a gente vai para o papel com os instrumentos para fazer a construção. Até mais! Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos agora fazer uma construção de uma oval através de um eixo menor. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o compasso, tá? E construir uma circunferência. Então, eu vou construir uma circunferência de qualquer raio aqui. Tá? Vou construir essa circunferência. Ok? E vou marcar o ponto central dela. Aqui, bolinha. Maravilha. Vou pegar a minha reta, vou unir aqui, fazer vou alinhar aqui com o papel, tá? Só para ficar certinho. Alinhei com o papel a régua, coloquei aqui o meu esquadro, tá? Então alinhei a base do papel com a régua. Alinhei o esquadro aqui com o centro e vou traçar uma reta perpendicular aqui, uma reta perpendicular ao eixo. Vou sair um pouco fora aqui. Importância. Um pouco fora aqui, tudo bem. Beleza. Feito essa reta, nós vamos traçar agora uma reta que é vou fazer por compasso, tá? Nós vamos achar a mediatriz desse segmento. Vou chamar aqui de ponto superior aqui BCA e aqui o ponto inferior BCB. Então vou pegar o ponto A, pôr a ponta seca aqui, abrir maior que a metade, traçar um arco aqui, um arco aqui. Nosso objetivo é achar uma reta perpendicular aqui, né? Então vou pôr no ponto B, traçar aqui, vir com a régua e traçar a reta que passa pelo ponto O', que é perpendicular à reta B. Então tá aqui. Tracei. Beleza? Então, tá aqui minha reta perpendicular.
esse ponto aqui vai ser o ponto C, esse ponto aqui vai ser o ponto D. Certo? Feito isso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos traçar, pegar a régua, colocar no ponto B e no ponto C, no ponto D, perdão, e traçar uma reta para cima, tá? Bem de leve para lá. Mesma coisa, traçando uma reta do ponto B, passando pelo C, passando para lá. Agora eu vou fazer o contrário, vou pegar o ponto A, até o ponto C, vou traçar uma linha para cá. E do ponto A para o ponto B, traçar uma reta para baixo, certo? Então vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá certo? Maravilha. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar o compasso, ponta seca em B, ponta seca em B, abrindo até o A, certo? Abrindo até o A e vou girar o compasso. Então, giro essa parte de cima, inverto o compasso, coloco ponta seca em A, em B e faço esse giro aqui, ó. Beleza? Ponta seca agora em C, abro até o pontozinho aqui que eu vou chamar aqui ponto E, e linha. Vou pôr a ponta seca em C, abrir até o E, aqui, ok? E vou girar. Então, girando eu vou fechar aqui o meu agora, vou fechar isso aqui também. Beleza? Então, o que eu vou ter aqui, pessoal? Eu vou ter uma figura, vou chamar isso aqui só de F, e aqui de F'. Eu vou ter aqui uma oval, ó, certo? Construímos uma oval. Olha que beleza. Tá certo? Então você pode, para construir seus desenhos, você pode utilizar esse tipo de processo, tá? Então beleza, pessoal, a gente fecha por aqui. Até a próxima e bons estudos!